o nosso terceiro palestrante, que é o Fernando Matar. Ele é diretor de tecnologias e operações do Banqui, também é um parceiro nosso. Ele é executivo com mais de 20 anos de experiência em lideranças de equipes de tecnologia e especializado em desenvolvimento de software, gestão de projetos e transformação digital, com habilidade em identificar e implementar soluções inovadoras para impulsionar o crescimento dos negócios. Então, eu tenho muito orgulho de chamar aqui o Fernando para dar uma palavrinha para vocês. Fernando, bola contigo. Bom dia, pessoal. Obrigado, Aline, pela oportunidade. Obrigado a todos aqui na oportunidade de poder falar com vocês. Vou tentar manter essa mesma energia da Marcele. Peguei o finalzinho da palestra dela, ela tem uma super energia mesmo, então vou tentar manter essa energia aqui com vocês. Eu tenho alguns slides que eu queria servir como base aqui para mim. Posso compartilhar aqui? Pode sim, Fernando. Só um minutinho aqui. Aí eu estou desabilitado para poder compartilhar. Você se você consegue agora, porque eu te coloquei como co-host. Ah, beleza. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Deixa eu pegar a tela aqui. Agora eu vou conseguir. Vocês estão vendo o slide? Acho que eu tenho que mudar para o modo apresentação. Sim. Aparecendo sim, Fernando, tudo Sim, certo. sim. Aparecendo. Aparecendo. Beleza. Bom, primeiro vou começar também falando aqui, agradecendo a todas as mulheres e meninas maravilhosas aqui, né? Então, é o mês das mulheres, não é o dia só das mulheres, eu acho que é o mês das mulheres. E é numa área de tecnologia que ela é dominada muito por homens, tem uma coisa que eu acho engraçado, que lá no início, a área de tecnologia ela foi criada por mulheres, que eram as computadoras, que eram as mulheres que faziam os cálculos, que faziam o que o processador da máquina faz hoje. E, infelizmente, ao longo do tempo, os homens foram dominando isso, mas eu quero que cada vez mais a gente tenha cada vez mais mulheres e a diversidade seja cada vez maior também, não só de mulheres, mas para compor um time de performance, de excelência, a gente tem que ter cabeças diferentes pensando, e isso é essencial, e lá no banco a gente leva isso muito em consideração. Então, bora falar um pouco aqui do que eu vim falar para vocês. Eu vim contar algumas dicas que, se tivessem dado para mim lá atrás, teriam me ajudado muito a construir a minha carreira. Tá? E avisá-los, para quem ainda não sabe disso, que você é o dono da sua carreira. Mais do que isso, você é único e exclusivo dono da sua carreira. Tá? E eu vou contar um pouquinho mais o porquê disso. Primeiro, falar um pouco de mim. Fernando, oi, alguém falou uma coisa? aproveitando aqui, ó, você está com o modo apresentador ligado, a gente está vendo o quadradinho do próximo slide. Então, Talvez tirar o modo apresentador, aí vai perder o spoiler ali do próximo. Vai mesmo. Já perdeu no início, né? Daí, deixa eu mudar aqui, então. Tá bom. Deve estar aqui, ó. Vê se mudou agora. Agora sim, agora tá só grandão. Isso aí. Vocês viram que até eu tenho problema com tecnologia, né, gente? Não é assim uma coisa fácil. E hoje eu até comentei isso com o Wesley. Qual que vai ser a ferramenta de apresentação? Porque eu, no dia a dia, uso o Teams. Né? É o Zoom. Falei, tá bom, deixa eu já me olhar com o Zoom, mas aqui a gente já teve problema. Mas, enfim. Falando um pouco de mim, eu sou nascido no interior de São Paulo, Marília, tenho 45 anos. Eu me formei na Universidade de Marília em Tecnologia, fiz MBA na FIAP, aqui em São Paulo. Sou casado já há 18 anos, pai da Bianca, de 16, e do Enzo, de 10. Sou um sofredor são paulino, sei quem mais está aqui sofrendo junto, mas tá difícil torcer para São Paulo. E, atualmente, eu sou CIO e COO no Banqui, né? Eu acabei agregando a área de operações junto com a área de tecnologia. Quando eu entrei 1 ano e meio atrás, eu era só de tecnologia, agora eu tenho operações comigo também. E aí eu vou falar um pouco de 6 dicas que, como eu comentei, que se tivessem falado para mim lá atrás, teriam me ajudado bastante a superar algumas pedras que eu tive no caminho ao longo dessa minha carreira, dessa minha jornada. Tá?
primeiro deles é tenha uma boa base. E aí, quando eu falo uma boa base, a área de tecnologia, ela tem várias verticais, né? Então, você tem a vertical de software, engenharia de software, você tem a vertical de infraestrutura, você pode ir para uma área de design, UX, você pode ir para uma área de metodologia, sejam ágeis ou não. O que é importante, principalmente quando você está no início? Conhecer um pouco de cada. Ao longo da sua carreira, você vai entender aonde você tem mais afinidade, aonde você tem mais habilidade, facilidade, e aí você pode ir se especializando. Mas é importante você ter esta base mais ampla para que possa discutir e entender aonde é o seu porto seguro, digamos assim. Então, vale muito a pena ter essa boa base, conhecer além daquilo que é só o que você tem um pouco mais de afinidade. Eu, logo no início da carreira, a minha carreira foi sempre de desenvolvedor. Mas no início eu tinha dificuldades em entender um pouco de infraestrutura, entender um pouco de segurança, e eu fui atrás, fui entender um pouco mais disso, e hoje na posição que eu estou, que é uma posição mais generalista, me ajuda muito a discutir muitas vezes com alguém de infraestrutura do meu time. Eu não tenho o conhecimento profundo que ele tem, mas eu sei do que ele está falando. Então isso é muito válido na hora de você ser um profissional um pouco mais completo, tá? Um segundo item que eu acho primordial, principalmente para a tecnologia. As dicas que eu dou aqui, no final vocês vão entender que elas valem para qualquer carreira, mas principalmente para a tecnologia, manter-se atualizado. O Marcelo estava até comentando, né? A onda do momento agora, os últimos 3 meses, só se fala em ChatGPT, inteligência artificial. Há 6 meses atrás, ninguém falava disso. Se você não está envolvido com a comunidade, se você não está se atualizando, lendo, acessando a internet para entender, você vai ficar para trás. Pensem que eu sou de uma era pré-internet. Eu entrei na faculdade em 96. Foi o ano que a internet começou no país. 96, praticamente, acho que 100% aqui não tinha nascido, né? Todo mundo deve ser de 2000 e alguma coisa para cima, né? Então, imaginem que em 96 eu já estava fazendo a faculdade e não tinha internet. A gente se atualizava como? Tinham livros na biblioteca, livros praticamente só livros nacionais, né? De alguns escritores e alguns profissionais de tecnologia na época que criavam e escreviam esses livros, era por ali que a gente se atualizava. Com a vinda da internet, a gente começou a ter um pouco mais de acesso. Em primeiro lugar, um acesso a comprar, até continuar com os livros, mas comprar livros de fora, né? Então, eu, na época, comprava um livro na Amazon, ou tinha algum amigo que ia para os Estados Unidos e aí comprava e trazia o livro de lá. E aí, depois, a gente começou a ter blogs, começou a ter redes sociais, e aí a coisa foi evoluindo. Então, hoje, manter-se atualizado é muito mais fácil, mas depende da sua vontade. Então, você vai ter que sempre estar buscando essa atualização. Ela não vai chegar sozinha para você, não. Um outro ponto que foi muito importante na minha carreira foi entender que eu precisava mudar. Mudar em que sentido? Eu morava, como eu disse, no interior. Eu nasci no interior. É uma cidade, não é tão pequena, mas são 250 mil habitantes. Perto de São Paulo, é menos que um bairro. E não existia para a tecnologia, mesmo já naquela época, todo mundo falando que era a profissão do futuro, não existia oportunidade, né? Eu trabalhava, para vocês terem noção, eu comecei a minha carreira trabalhando como técnico de urna eletrônica, na primeira votação com urna eletrônica, lá em 98. Vocês já acharam que a urna eletrônica já existia desde sempre, né? A gente votava em papel, né? Fazia um xizinho num papelzinho e colocava dentro de uma urna, realmente. E aquilo foi a minha primeira experiência com tecnologia. Depois daquilo, eu fui trabalhar numa loja que vendia computador. E aí eu dava manutenção em computador. A pessoa levava o computador lá, a gente formatava, trocava HD, trocava placa-mãe. Hoje eu nem sei montar, mas meu filho pediu para eu montar um PC gamer para ele, eu já nem tento mais, já tento buscar alguém para poder fazer isso. Mas o importante foi que eu vi que o ambiente, para mim, para o que eu queria, para as minhas expectativas, ele era muito pequeno. Marília era pequena para mim. Então, eu
pedi demissão no emprego que eu estava na época. Falei para minha mãe, você me banca alguns meses aí para eu ir fazer alguns cursos em São Paulo? O dinheiro que eu tinha juntado do trabalho, eu vim, paguei meus cursos, paguei umas certificações na época da Microsoft e no fim do ano de 2003 eu consegui um emprego em São Paulo e aí eu me mudei aqui para São Paulo. Mudei com a cara e com a coragem, gente. Fui morar numa kitnet no fundo da casa de um casal de velhinhos, assim. Dinheirinho contadinho no fim do dia. O pessoal chamava para happy hour, eu ia lá só e pedia um suco e um copo d'água. E não tinha, como a gente diz no interior, não tinha dinheiro para dar água para o pardal, assim, não tinha nada. Mas dali foi o começo. E ali eu entendi que se eu tivesse continuado em Marília, continuado acomodado naquela situação que eu estava, eu não conseguiria atingir os objetivos que eu gostaria. Não conseguiria chegar onde eu queria chegar. Quarto, pratique muito, muito. É essencial, assim, em tecnologia, você fazer, errar, aprender. E aí tem um amigo meu que fala uma coisa, a gente tem uma frase, né, que todo mundo fala que a gente aprende errando. Errado isso. A gente aprende acertando. A gente vai errar um monte de vezes, até que a gente faz certo, aí a gente aprende. Esse é o ponto. Mas você vai errar muito, e entenda que você vai errar muito. Eu na época, eu tentava de tudo. Eu trabalhava durante o dia, eu fazia faculdade durante a noite, e aos finais de semana eu desenvolvia sites para empresas lá em Marília. Marília é uma cidade de praticamente duas coisas. Uma cidade universitária, ela tem umas 4 ou 5 universidades, e uma cidade alimentícia. A Nestlé está lá, a Marilã está lá, a Bel, várias dessas de confeito e bolacha, tá, gente? É bolacha, não é biscoito, bolacha. São lá de Marília. Então, o que eu fazia? Eu entendi essa indústria de imobiliária muito forte, porque vinha muito estudante e alugava a casa para poder morar e estudar em Marília. E aí eu fiz as empresas, as imobiliárias, elas tinham um software próprio delas, que elas não conseguiam transformar aquilo em site. Elas tinham um site, mas era um site institucional, a pessoa não conseguia pesquisar. E eu criei um software na época que integrava o sistema interno da imobiliária e jogava para a internet os imóveis. Puxa, ganhei um dinheirinho bom naquela época, assim, porque eu peguei todas as imobiliárias praticamente de Marília. Até que veio uma software house com profissionais de verdade, e aí criou um software mais parrudo que já fazia o interno e o site, e aí quebrou o meu negócio ali. E foi nessa época que eu falei, bom, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para outro lugar. Mas ali eu praticava muito, e aí eu praticava de tudo. Eu era o comercial, porque eu ia na imobiliária e falava assim, olha, tem um software aqui, tem uma oportunidade de negócio, quer conhecer? Eu era o suporte, o helpdesk, porque o cara tinha problemas com o software, ele ligava para mim para resolver. Eu era o desenvolvedor, eu era o cara de infraestrutura, porque às vezes dava problema de rede. Eu era tudo. Eu era a empresa. E aí, aquela prática me ajudou muito também a me tornar um profissional mais completo. Ser resiliente. Olha, ao longo da carreira em tecnologia, a resiliência ela é essencial. Quem for principalmente se enveredar para a área de software, vai encontrar uma coisa que é o terror de qualquer área de engenharia de software de tecnologia, que é o famoso bug intermitente. O que é isso? É aquele bug que às vezes acontece, às vezes não acontece. Às vezes eu vou lá, dá tudo certo, aí o Wesley vai lá, não funciona. E é muito difícil de encontrar. E se você não for resiliente para encarar esses problemas difíceis e ter a força de vontade, o pensamento de que não, eu vou conseguir resolver, você vai desistir muito facilmente. Você não vai ser um profissional que o mercado deseja, que o mercado precisa. Porque uma coisa que eu costumo comentar até com o meu time também, a gente não recebe o nosso salário porque a gente está lá só das 9 às 6. A gente recebe o nosso salário para resolver problemas.
e esses problemas vão ser mais ou menos difíceis. E essa resiliência que a gente tem que ter para encarar os problemas, propor as soluções, ela é essencial para que você no dia a dia consiga se desenvolver. Bom? Eu estou tocando aqui, né, Wesley? No final a gente vai ter um perguntas e respostas, certo? Isso mesmo, Fernando. Daqui a pouquinho a Aline já começa a fazer a mediação com você, com com as perguntas dos nossos jovens aí. Mas vai tocando até onde você finalizar. Show de bola. Outra dica super importante, entregue além. Sempre entregue mais do que for esperado. Isso eu aprendi a duras penas, assim, porque eu entregava aquilo que me pediam e nunca estava bom. Mas, poxa, nunca estava bom. Por quê? Ainda bem, eu tive sempre líderes que me desafiaram ao longo da minha carreira. E quando eu entregava apenas aquilo que foi pedido, a visão deles era que eu era limitado. Tá bom. Então eu peço, você faz. Eu peço, você faz. Eu posso pedir para outro que vai fazer também. E aí eu entendi que eu precisava entregar mais, não só o que foi pedido, mas o que precisava ser feito. Então, entregar além dada uma tarefa que você precisa fazer, faça-a com excelência, com a melhor forma que você tem com os recursos que a gente tem. O que quer dizer isso? Muitas vezes, muitas pessoas do meu time chegam para mim e falam assim, mas eu não consegui entregar mais ou melhor, porque eu não tinha ferramenta X, ou porque eu não tive o curso Y, ou porque sempre haverá problemas ao longo do caminho da jornada. Elas sempre vão acontecer, sempre vai ter situações em que você não vai conseguir fazer o melhor, mas o importante é que você faça o melhor dentro da condição que você tem, até que você tenha condições melhores, porque daí você vai conseguir ir evoluindo. A cada entrega melhor, a cada entrega além de que você faz, eu tenho certeza que o seu líder vai falar, eu posso dar um pouco a mais de desafio. E muitas vezes eu me sentia assim, poxa, eu fui lá, entreguei bem, e ele me deu mais trabalho ainda. É isso mesmo, a vida é dessa forma. Quanto mais você entrega, mais você vai receber para entregar. Mas é isso que vai te tornar um profissional diferenciado no mercado. É isso que vai fazer com que, a Marcela até comentou, em um momento que talvez vocês possam até entre vocês estar disputando uma posição com alguém, você seja escolhido para ser promovido ao invés da outra pessoa. Então, entregue com excelência, entregue mais do que é esperado, sempre. E até aproveitando, vou entregar um pouco mais do que eu esperado aqui. Eu falei que eram 6 dicas, eu vou dar uma dica bônus também, para eu fazer a minha parte também. E aí essa dica bônus, ela acaba consolidando um pouco de todas as outras, e ela me trouxe uma lembrança de 20 anos atrás, que é montar o seu plano de carreira. Eu não sei aqui quem de vocês já montou o seu plano de carreira. Esta construção, ela é mandatória para vocês. Eu já escutei muita gente falando assim, né? Chega na empresa e fala assim, mas a empresa não tem plano de carreira. Oi? Não é a empresa que precisa ter plano de carreira. Você precisa ter um plano de carreira. E não necessariamente o seu plano de carreira é para aquela empresa. O seu plano de carreira é para a sua vida. Aonde você quer chegar? Pode ser que você chegue nessa empresa e trabalhe na mesma empresa pela vida toda? Pode ser. Hoje é um pouco mais difícil isso acontecer. Na época dos meus pais, isso acontecia, né? De ficar 20, 30 anos na mesma empresa. Hoje é uma coisa um pouco mais difícil. Mas você montar e entender que você é o dono da sua carreira, montar o seu plano de carreira, ele é importante. Tem essa frase que eu não sei se vocês conhecem, que é a frase, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. É uma frase, a gente brinca, parece ela é tão importante, mas ela vem de um filme, que é o filme da Alice no País das Maravilhas. É o gato da Alice, ele pergunta para ela em algum momento, ele fala assim, para onde você vai? Ela, não sei. Mas falando, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, porque ela queria saber que caminho tomar, mas ela não sabia para onde que ela queria ir.
Então, é essencial você saber para onde você quer ir, para onde você quer chegar. E aí eu estava refletindo sobre isso e falando sobre isso com um time, no ano passado, um time que tinha de recém-formados que tinham entrado no Bank também. Eu até estou pensando aqui se não foram os ProAnes. A gente teve 19 ProAnes, se eu não me engano, no ano passado no time lá. Pode ter sido até com eles que eu falei isso. E aí, quando eu estava montando o material, eu fui resgatar no meu Google Drive alguns arquivos, eu procurei lá por plano de carreira e eu encontrei o plano de carreira que eu criei para mim. E aí eu compartilho agora com vocês. Esse foi o meu plano de carreira. Vejam que não existia nem o widescreen na época, foi 2023, né? Meio cortadinho assim. A parte cinza, né? Esta parte aqui mais cinza foi o desenho que eu fiz, que era o caminho que eu queria seguir. Então, isso foi em 20 anos atrás, hein? 2003, foi quando eu falei, eu vou me mudar para São Paulo. Eu acabei mudando para São Paulo no começo de 2004. Então, eu estava lá em Marília ainda, trabalhando como estagiário lá. Eu falei, pô, então em 2005 eu já quero ser um líder, em 2007 eu quero ter uma posição de gestor, coordenador, 2010 gerente. Eu desenhei que 2017 era diretor e 2023 eu ia chegar a CIO. Eu ia fazer alguns MBAs aqui ao longo do caminho, de tecnologia e de negócio. E a parte colorida foram os marcos que foram acontecendo. Eu atualizei só até 2013, acabei parando de atualizar. Mas aí, ó, eu coloquei aqui, ó, 2004, como eu tinha planejado em 2003, eu acabei mudando. Eu tirei essa certificação aqui em 2004. Eu comecei a trabalhar como líder nessa empresa, na Mondial Assistance, em 2005. Aí eu fui promovido a coordenador em 2006. Nesse mesmo ano nasceu a minha primeira filha. Isso não estava no plano, né? Porque eu não estava nem casado no início. Então, nasceu a Bianca. Eu tirei uma outra certificação em gestão de projetos em 2007. Eu tinha desenhado que eu ia ser coordenador em 2007. Acabou sendo um pouco antes. Aí eu tive uma coisa que eu não tinha planejado isso. Eu tive uma oportunidade de ser expatriado. Eu fui promovido em 2008 e fui trabalhar na Europa em 2009. Eu fiquei num projeto lá durante 6 meses trabalhando lá. Isso não estava nos meus planos de jeito nenhum, assim. E foi muito bom, porque ampliou assim a minha visão como profissional de uma maneira ímpar na minha vida. Na época eu estava trabalhando com outras 5 unidades da Mondial na Europa, era acho que Alemanha, Espanha, Holanda, Inglaterra e Itália. Então, imagina, eu era gestor de um projeto com profissionais multiculturais de diferentes países, e eu vou te falar, o brasileiro ele ainda é melhor do que todos. A resiliência, a flexibilidade que a gente tem bate qualquer um deles, tá? Em 2010, eu me mudei de emprego novamente, acabei indo para o Walmart como gerente, cravadinho ali com o que eu planejava de ser gerente, e até este plano fez com que eu tomasse algumas decisões. Eu estava trabalhando na Mondial, estava indo bem, mas eu via que eu não tinha uma oportunidade para ser gerente entre 2010 ali, que era quando eu gostaria de ser. Falei, bom, então acho que eu vou me movimentar, eu vou procurar uma outra oportunidade, e nessa surgiu a oportunidade da gerência no Walmart. Em 2012 nasceu o meu segundo filho, o Enzo. Em 2013 eu comecei a trabalhar no Boticário, e aí, como eu falei, eu acabei não atualizando mais. Esse MBA aqui eu acabei não concluindo, porém eu fiz um outro MBA depois, mas aí já foi em 2018. Eu acabei me tornando diretor em 2018, um pouco depois, mas eu me tornei CIO de C-Level um pouco antes até de 2023. Então, qual que é a principal lição aqui que eu quero deixar para vocês? Há 20 anos atrás, eu desenhei aonde eu gostaria de chegar depois de 20 anos. Esse desenho ele é vivo. No meio do caminho eu casei, eu tive 2 filhos, houve uma época até, por que eu parei até o MBA ali?
A minha esposa, ela tinha perdido o emprego, ela falou, poxa, eu queria fazer um MBA agora para me ajudar a recolocar. Eu parei o meu, então vamos investir em você, porque é mais necessário na hora. Então, a vida, ela não vai ser lisa. Marcelo falou isso também, né? Ela não vai ser uma linha reta, tranquila, ela vai ser um quebra-pau para cima e para baixo, parece um coração batendo, assim. Mas se você tem, numa visão mais ampla, aonde você quer chegar, torna tudo muito mais fácil. Torna tudo um pouco, eu não digo mais fácil, torna menos difícil. Porque a vida, seja ela profissional ou pessoal, e eu, particularmente, essa é a minha opinião, eu não divido vida pessoal e vida profissional, até porque, sei lá, segunda-feira, 10 da manhã, minha esposa pode me ligar com algum problema, eu vou atender. Da mesma maneira que agora, até bater na madeira, pode acontecer algum incidente, alguma coisa, eu vou ter que atender do trabalho. Então, o Fernando pessoal e profissional, ele está junto o tempo todo. Mas ele sabe para onde quer ir. Então, vocês também saberem para onde vocês querem ir, talvez seja a maior dica e a maior contribuição que eu quero dar para vocês, porque se tivessem falado isso para mim, lá atrás, não falaram, eu descobri a trancos e barrancos, que foi numa sensação de decepção de quando eu perdi essa oportunidade lá com as imobiliárias, que eu falei, puxa, para onde que eu vou? E ali eu decidi duas coisas. Primeiro, que eu precisava fazer um plano de carreira, e segundo, que eu não queria ser empreendedor, porque dava muita dor de barriga. Era isso que eu tinha para contribuir com vocês hoje e ajudar um pouquinho a cada um de vocês a chegar aonde vocês devem e merecem chegar. Muito obrigado. Fernando, muito obrigada. A gente tem muitas perguntas aqui. Vou tentar também selecionar algumas perguntas que ainda não foram respondidas pelos outros palestrantes. Uma pergunta que apareceu aqui, que é muito legal, é do Ítalo, que é o seguinte: gostaria de saber seu ponto de vista em relação à importância da faculdade para ingressar na área de desenvolvimento nos dias de hoje. Acho que se você puder compartilhar também, veio uma outra pergunta sobre a sua experiência na FIAP. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre estudos, ensino superior, acho que seria bem bacana. Importante. Eu tenho uma opinião, pode ser polêmica em relação a isso. Eu acho que o estudo ele é essencial. Essencial. Até por isso, que vocês viram no meu plano de carreira, eu coloquei que eu precisava fazer os MBAs. Agora, ele é mandatório para você conseguir uma posição na área de tecnologia? Não. Eu tenho pessoas no meu time que não se formaram, que fizeram cursos ou estudaram pela internet e estão no mercado de trabalho. Agora, se você quer saber se eu valorizo ou não alguém que se formou na faculdade, eu valorizo. Por quê? Porque eu acho que a pessoa que tenha dedicado 4 anos da sua vida para fazer um curso é uma pessoa que já me mostra uma certa resiliência. Tem algumas empresas, hoje isso está quebrando um pouco, tá? Mas dependendo da empresa que você pretende trabalhar, algumas não aceitam pessoas que não são formadas, que não têm o 3º grau completo. Então, e é menos importante, tá? Aonde você vai fazer a faculdade. Claro, poxa, se eu puder e tiver possibilidade de entrar numa USP e conseguir entrar numa faculdade pública, federal, na melhor faculdade, gente, excelente, vai em frente. Mas menos importante isso. O mais importante é você ter feito a faculdade, ter estudado na faculdade. Eu lembro até na minha época, eu entrei na FATEC, e eu acabei desistindo por questões familiares. Eu mudei de Marília para Ourinhos, que era a FATEC que tinha mais próxima lá, e aí eu acabei voltando e fiz a Universidade de Marília, que era particular, a FATEC era pública. E a gente falava muito isso na faculdade. A gente faz a faculdade. Você é que faz a faculdade. Claro que você tem um currículo, uma Unicamp ou uma Unimar, em alguns momentos da vida, isso pode ter pesado para mim, sem dúvida. Mas eu vejo hoje, olha que engraçado, eu tenho pessoas no meu time que eu sou líder e trabalharam e estudaram na Unicamp, estudaram na USP. Então, é muito mais importante você fazer a faculdade
e você se empenhar do que necessariamente em qual faculdade que você vai fazer. Mas a minha opinião é façam. É importante, sim. Muito legal, Fernando. Fernando, surgiu aqui uma pergunta bem bacana do Gustavo, que é o seguinte: qual foi o ponto principal da tua jornada que você notou uma grande evolução pessoal e profissional em um curto período de tempo? Eu acho que foi quando eu trabalhei essa época fora. Teve dois momentos. O primeiro momento, quando eu me mudei para São Paulo, né? Então, queira ou não, né? Você sabe, não sei se vocês já viram, tem um vídeo que eu acho lindo do Porta dos Fundos, que é assim, a pessoa chama um encanador em casa, né? E aí mostra a pia cheia de pratos e tal, o cara fala, qual que é o problema, né? Não sei, na casa da minha mãe eu deixava o prato, eu voltava, estava limpo. Agora eu deixo aí e está empilhando o prato. É a realidade que eu enfrentei. Né? Eu saí da casa de mamãe, tudo lindo e maravilhoso, e aí fui morar numa casa de fundo de casa, então era um quarto-sala, e eu pegava ônibus para ir para o trabalho todos os dias, então, e enfrentar São Paulo, né? Você sai do interior, é outro mundo, é outra coisa. Então, acho que ali foi um primeiro momento onde eu cresci bastante, não só profissionalmente, mas como pessoa, um amadurecimento muito maior. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar fora, acho que esses 6 meses que eu trabalhei, eu fiquei alocado morando em Paris, e aí era tudo glamour, né, no início, né? Eu lembro que até minha mãe falava assim, mas você está em Paris, você sai, você vê a Torre Eiffel. Depois de um tempo, gente, a Torre Eiffel é um prédio que você passa na frente, assim. Eu acho lindo, até hoje, a Paris eu acho a cidade mais linda que eu já visitei, acho que eu tenho até um apego um pouco maior porque eu morei lá, eu amo, acho a Torre Eiffel maravilhosa, quem eu tiver, espero que todos tenham a oportunidade de visitar um dia, mas acaba sendo mais do mesmo, do dia a dia, você está trabalhando ali, né? Você não está uma viagem de férias. E ali, onde eu tive que enfrentar um pouco da solidão, minha filha tinha acabado de nascer, eu lembro, numa vez a gente falava em Skype quase todo dia, e aí acho que era no fim do primeiro mês que eu estava lá, minha filha foi 2009, ela tinha 3 anos. Acho que ela falou assim, não quero falar mais com o papai não, porque o papai fala que vai voltar e não volta. Putz, ela ficou sem falar comigo uns 4, 5 dias, assim, gente, eu chorava que nem bebê. Era duro, me emocionou até hoje de falar. Era difícil, então eu tive que enfrentar um pouco dessa solidão num país diferente. A língua francesa tinha isso também, porque dentro do escritório a gente falava inglês, mas fora era só francês. E eu lembro que, puxa, eu não sabia pedir água no início, assim. Eu fiquei todo feliz que no último dia de lá eu fui no restaurante, pedi a comida que eu queria, o molho que eu queria, a bebida que eu queria. Fiquei felizão. Só também tem umas 4, 5 frases decoradas em francês. Não é assim essa fluência toda, não. E ali, o principal, lidar com pessoas de culturas completamente diferentes. Então, isso ali fez com que nesses 6 meses que eu fiquei lá, talvez tenham sido 2 anos assim de evolução profissional, sem dúvida. Fernando, muito legal. Aqui tem uma pergunta com segundas intenções, mas eu gosto muito de perguntas com segundas intenções. A pergunta do Guilherme é o seguinte: como é o dia a dia no Banqui? Quais são as demandas dos desenvolvedores? Quais são os desafios que te ajudaram? E aí, uma outra pergunta: quais desafios te ajudaram a construir quem você é hoje? O Gustavo está afim de trabalhar com a gente lá, acho que é interessante. Olha, a gente tem os desafios os mais diversos assim por dia, desde questões relacionadas, por exemplo, à segurança. Somos uma empresa financeira, então a gente está cuidando do dinheiro de 6 milhões de pessoas, então sumir um dinheiro lá, convenhamos, não é uma coisa legal. Então a gente tem desafios de manter o app seguro 100% do tempo. Então vocês imaginam que é como se fosse uma residência onde você coloca grades, você coloca cerca elétrica e tal, mas tem gente entrando e saindo o tempo inteiro, dando brecha, porque a gente está subindo código diferente e features novas o tempo todo. Então, garantir dentro desse processo que, desde quando a feature foi pensada lá em produtos,
foi desenvolvida pelo engenheiro de software, foi testada pelo QA e foi colocada em produção pelo SRE, toda essa cadeia teve uma validação de segurança de um papel que é o AppSec, que é o nosso segurança de app. Então, ele desenha todo esse fluxo. Tem desafios de mesmo uma empresa de pouco tempo, como é o Bank, a gente já tem o que a gente chama de software legado, né? Que é software que está com pouca manutenção, parado, e que quando dá problema, o problema é grande. Então, até pré-Black Friday, onde a gente teve um movimento muito maior, a gente teve que entrar profundamente em alguns softwares lá e fazer o que a gente chama de reescrita do software mesmo. Entender o que a gente precisaria melhorar para otimizar, para o software ter menos necessidade de usar memória, de usar performance, para poder habilitar mais pessoas a usar o software. Então, assim, o dia a dia é extremamente dinâmico, tá? Tem coisa de tudo. E aí, a outra pergunta, Aline, que você tinha falado, era mais voltada para mim, que eu já esqueci. Espera aí, gente, são tantas perguntas aqui, Fernando. Mas ajudando, quais foram os desafios que te ajudaram a desenvolver na carreira? Alguma coisa nessa linha. Boa. Os dois maiores desafios que me ajudaram a crescer na carreira chamam Bianca e Enzo. Esses foram os maiores, assim, né? Que meus filhos, quando nasceram, consolidar vida de pai, família. E, olha, tem um outro caso também que a minha filha que teve, eu trabalhando num projeto na Mondial, na época, a gente reescreveu, e esse acho que foi até um dos grandes desafios que eu tive, e junta um pouco com o pessoal também. A Mondial era uma empresa de atendimento 24/7, então quando você tinha um problema com o seu carro, você ligava para a seguradora, na verdade você estava ligando para a Mondial que ela te atendia. O software de atendimento, a gente reescreveu ele completamente, em 6 meses, em mais ou menos um time de 20 pessoas. Então eu trabalhei durante 6 meses, praticamente 16 horas por dia, sábado e domingo, assim. Foi insano. E eu lembro uma vez, às 2 horas da manhã, minha esposa me ligou, falou, olha só, sua filha está com febre, pedindo pelo pai, ou você volta pela casa, ou eu vou arrumar outra pessoa para ela chamar de pai. Eu falei, gente, estou indo embora agora, nesse momento, vou lá. Eu cheguei em casa, vi minha filha, dei o remédio para ela, quando ela adormeceu, eu tomei um banho e voltei para o escritório trabalhar. Então, foi um grande desafio, porque ali a gente tinha um comprometimento acima da média do time, assim, para entrega, e aquilo que eu falo para vocês, a entrega além. Então, era um comprometimento muito forte do time, só que a vida não para, né? A minha filha continuava, a minha esposa continuava, e aí conciliar isso com uma carga de uma jornada de trabalho tão grande como estava naquela época, foi muito difícil. Valeu a pena? Faria de novo? Valeu a pena e eu faria de novo, porque aquilo me transformou num profissional diferente e mais preparado para o mercado. Hoje eu faria de novo na minha situação? Talvez não. Hoje eu já estou em outro momento de vida, em outro momento de carreira, e meus desafios são diferentes. Eu até puxo um pouco, eu falo exatamente, eu não tenho tanta fé quanto a Marcele, mas eu tenho exatamente as mesmas prioridades dela. Saúde, primeiro. Se eu estou bem de saúde, eu vou conseguir me dedicar à minha família. Se a minha família está bem, eu consigo ter tempo para o meu trabalho. Essa é a ordem que eu uso também no meu dia a dia. Então, esse projeto na Mondial, lá atrás, há talvez uns 15 anos atrás, foi talvez um dos maiores desafios que eu tive na minha carreira e que me tornaram um profissional que eu sou hoje. Fernando, incrível. E é muito bacana, né? Como você vê profissionais de ponta que têm os mesmos pilares, né, pessoal? Isso deve significar alguma coisa para a gente ficar bem atento. Fernando, a gente estourou um pouquinho o tempinho, mas eu queria aproveitar e fazer uma última pergunta aqui, que é para você dar um conselho para todo mundo que está aqui começando a carreira, que foi a pergunta da Mayara, né? Então, qual que é o conselho que você dá para quem está começando a carreira? Olha, acho que soma um pouco de tudo que eu comentei aqui antes, né? Então, seja um profissional generalista nesse primeiro momento, aprenda um pouco de tudo, seja aberto ao erro, aberto a receber feedbacks. Gente, isso é extremamente importante. Eu tomei vários feedbacks ao longo da minha vida, que num primeiro momento eu refletia e falava, putz, nada a ver. Essa pessoa está falando uma coisa que não faz sentido. E aí depois eu ia digerindo aquilo
e eu falava, putz, tem tudo a ver. E uma coisa eu aprendi também lá atrás, que o feedback a gente recebe ele como um presente. Quando a gente recebe um presente, se foi uma camiseta que a gente não gostou, a gente não fala que a gente não gostou. A gente recebe o presente. E aí depois algumas a gente troca, algumas a gente aprende a gostar. Feedback é a mesma coisa. Receba ele naquele momento. Só receba. Não discuta, não questione e reflita. Se depois de refletir você ainda entende que era um pouco diferente daquilo que o teu gestor falou, que o teu líder falou, pode voltar e ter uma abertura e conversar com ele. Mas a maioria das vezes, quando eu fui refletir, eu falei, putz, ele estava certo, ela estava certa. Então, estejam abertos ao feedback, estejam abertos a aprender, peçam ajuda. Isso é uma outra coisa que eu aprendi também ao longo da minha vida. Eu era meio turrão, eu não pedia ajuda, eu queria fazer tudo. Até porque quando eu comecei muito na minha carreira, eu era muito sozinho, eu queria fazer as coisas sozinho. Hoje, talvez um dos maiores valores que eu tenho, que me trazem benefícios no meu dia a dia, é criar alianças. Mostrar a sua fragilidade e a sua vulnerabilidade. Isso não é um problema. Todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo é vulnerável. Uma hora posso eu, uma hora é você. O importante é criar essas parcerias para que a gente se apoie e o time ele seja complementar. Acho que é um pouco disso. Fernando, muito obrigada. Pessoal, a gente tem aqui algumas perguntas que, como vocês perceberam, a gente não conseguiu responder ainda, mas a gente vai fazer aqui, né, Rô, um esforço com todos os palestrantes para mandar para eles, se eles tiverem tempo e disponibilidade para responder para vocês, e depois a gente compartilha. Queria, inclusive, parabenizar todos vocês, porque, assim, gente, perguntas muito boas. Acho que é a primeira vez, né, Wes, que a gente teve tantas perguntas, e a gente não conseguiu chegar nem na metade das perguntas. Então, parabéns a todos vocês, a gente vai tentar organizar isso. Fernando, de coração, muito obrigada pela sua participação, suas dicas foram muito valiosas, sua experiência é muito importante para a gente. Obrigada pela gentileza também de compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Eu que agradeço demais. Foi uma grande oportunidade, uma grande honra poder falar para todos vocês. E se eu puder ter ajudado um pouquinho que seja na trajetória, na carreira de cada um aqui, eu vou ter ganho essa manhã como um todo. Muito obrigado e muito sucesso para todos vocês.